cidades renovadas. Eu quero falar para vocês, e ao olhar aqui para vocês, eu fiquei me lembrando das primeiras vezes que eu vinha para falar no Enoque. São muito poucos rostos que eu vejo aqui e que eu me recordo lá do início. E aí me ocorreu que já são 12 anos. O que vocês estão rindo? E eu percebi que muitos de vocês, quando nós começamos, há 10, 12 anos atrás, estavam no jardim da infância. Muitos de vocês estavam na primeira série, segunda série, terceira série. E olha a bênção de Deus para você, meu irmão. Enquanto você ainda estava lá no início, no prezinho, enquanto você se contentava com uma boneca, enquanto você se contentava com uma pequena bola de futebol, o Senhor já começava a preparar uma universidade para que você nela se ingressasse e ali vivenciasse a experiência do batismo no Espírito. Olha a bênção do Senhor. Então eu já não consigo falar para vocês, mas como o irmão que eu falava, como irmão eu falava aos primeiros. Agora eu quero falar a vocês como pai, como quem acolhe cada um de vocês no coração. É o pai Mococa que vai falar para vocês. É com carinho, porque Deus sonhou esse momento para que você estivesse aqui. Agora, Deus não sonhou esse momento para que você estivesse aqui apenas ouvindo uma palestra, apenas ouvindo um testemunho bonito que a IRC vivenciou indo lá em Marajó. Eu moro na Amazônia, eu moro em Marabá, a Ellen e eu moramos da região amazônica. Então nós sabemos muito bem o que é essa experiência que o Leandro e que a IRC vivenciou. Nessa experiência de missão, nós poderíamos ficar narrando testemunhos e experiências, muitas, inúmeras, da intervenção, da participação do Senhor na nossa vida, quando nós nos dispomos com o nosso sim, para que o Senhor realize a obra, e que fique claro, a obra é do Senhor. Aí eu fico me perguntando, tenho diante de mim um bocado de rostinhos jovens, e eu já não sou tão jovem assim, ao menos na minha data de nascimento. E olho para vocês e fico imaginando, qual é o sonho que povoa o coração dessa geração dos meus filhos? O que está no coração desses meus filhos? No começo da palavra, quando a IRC fazia a reflexão, tinha algo muito importante. Fazia 3 dias que aquela multidão caminhava com o Senhor e não tinha comido nada. Gente, quem caminha com o Senhor também sente fome. Quem caminha com o Senhor fica com o Senhor e muitas vezes fica sem alimento. Porque quando recebe o alimento do Senhor, recebe o alimento do Senhor. E o Senhor só interferiu na história quando todo o alimento humano acabou. Então muitas vezes a minha missão, a sua missão, a nossa missão, ela não produz o fruto necessário, porque o nosso alimento é um alimento passageiro, é um alimento que nos ludibria. Nós achamos que estamos saciados e vamos para a missão com um alimento que não alimenta. Eu queria perguntar aqui, quem participa de grupo de oração na faculdade, levanta o braço. Amém? Obrigado. Quem não participa de grupo de oração, levanta o braço. E os outros fazem o quê? GPP? Então quem participa de GPP, levanta o braço. E os que não levantaram a mão, não levantaram por quê? Participa do Fé e Política? Você é só um curioso, só um observador? Aqui? É um espião? Não. Quero dizer a vocês, irmãos, essa palavra caberia muitas outras meditações. Mas o nosso tema hoje é Universidades Renovadas, um sonho de amor para o mundo. Há 40 anos atrás, Deus permitiu que surgisse a renovação carismática católica em uma universidade. E com certeza não foi por acaso.
E uma reflexão sobre este pensamento, vocês vão encontrar em vários materiais que já foram produzidos pelo Ministério, inclusive disponíveis gratuitamente no nosso site. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que, da mesma forma que Deus fez com que essa renovação surgisse lá no Espírito, na universidade, Ele também colocou no coração daqueles jovens, e vocês perceberam pelo testemunho da Pati, e pelo testemunho que a gente vê historicamente escrito de outros, que Deus colocou no coração deles um amor para que as outras pessoas do convívio daqueles estudantes também experienciassem aquela graça. Pergunta número 1 para vocês: qual é o sonho que tem habitado no seu coração? Você sonha em ser o quê? Além de um bom médico, porque isso é importante. Além de ser um bom advogado, um bom professor, um bom enfermeiro, um bom engenheiro, você sonha com mais o quê? O que povoa a sua mente? O que povoa o seu coração? Diz que onde está... Me ajudem? Aonde está? Aonde está o seu coração? Está... Pouca gente lendo aqui, hein? Onde está o seu coração? Está o seu tesouro. Onde é que está o seu tesouro? O que habita no seu coração? O que habita na sua mente? Das 24 horas do seu dia, quais são os pensamentos que mais ocorrem para você? O que mais toma conta da sua cabeça? A sua namorada? O seu namorado? Ou o desejo de que um dia Deus mande ele para você? É isso? Ou o que mais habita o seu coração é aquela prova de cálculo da próxima semana? Ou aquela prova de física? Ou o pagamento da mensalidade da República? O que povoa o seu coração? Aonde está o seu coração, querido filho? Querido filho, onde está o seu coração? Você tem sonhado com o quê? Você tem projetado a sua vida para daqui 15, 20 anos com o quê? Você tem se ocupado com o quê? Você sonha com alguma coisa? Quem sonha, levanta o braço. Será que o seu sonho é o mesmo do Pai? Do Pai do céu e do Pai Mococa? Será que é? Eu sonhei há 15, 20 anos atrás, com a possibilidade de na sua faculdade você experimentar o que eu experimentava lá em Viçosa. Porque lá na Universidade Federal de Viçosa havia um grupo de oração, e naquele grupo de oração, todas as vezes que nós íamos lá, acontecia a mesma coisa que aconteceu com Jesus e essa multidão que o seguia. Jesus pedia para a multidão se assentar, e ali Jesus multiplicava o pão, e o pão era dado como alimento. Lá na minha faculdade, no tempo que eu estudei em Viçosa, eu sou veterinário, nós tínhamos um grupo de cerca de 200 estudantes. Nós nos reuníamos uma vez por semana para rezarmos. Nós nos reuníamos todos os dias na hora de almoço, por 50 minutos, para estudarmos os documentos da igreja, para estudarmos a palavra de Deus, porque nós fomos tocados pelo Senhor. E ao sermos tocados pelo Senhor, nós desejávamos mais do Senhor, nós queríamos conhecer mais do Senhor. Então você tem ido à missa? Você tem ido ao gol? Você tem sido tocado pelo Senhor? E você tem vontade de conhecer mais o Senhor? Então você está rezando todo dia, não está? Então você está lendo a palavra todos os dias, você não está? Então você está frequentando o sacramento semanalmente, não está? Se você não está, meu irmão, não tem como crescer, não tem como avançar, e é impossível nós concretizarmos essa tão sonhada civilização do amor. Não passa de discurso, isso é uma falácia, inclusive lá nos nossos grupos de oração. Não basta que nós tenhamos 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas por semana, para que nós estejamos no grupo de oração,
E ao estarmos no grupo de oração, cantamos uma música bonita, cantamos a música Sonhar, nos cumprimentamos, nos encontramos e esperamos a próxima reunião. É impossível. É impossível. Aí significa dizer que nós estamos caminhando com o Senhor, mas não estamos sendo alimentados pelo Senhor. E é preciso que você permita lançar fora toda a comida do mundo, tudo que te engana, tudo que não é verdadeiro, tudo que pode nos escravizar. E já nos foi anunciado uma série de coisas que nos escraviza pela pregação do Dom Ascona de ontem. Quantas coisas nos disse Dom Ascona? Quantas bênçãos nós não precisamos para que nós possamos de fato ter fome e sermos alimentados pelo Senhor. Quanto tempo você reza por dia? Será que o tempo é importante que eu tenho de oração? Eu comecei a minha caminhada na renovação tem 25 anos. E no começo a gente encontrava muito aqueles carismáticos, que só da gente olhar para ele a gente ficava, nossa! Ia para o grupo de oração e estavam rezando assim, ó. Tinha uma atitude de piedade bastante grande. Mas o que de concreto trazia-se para a vida? Então eu preciso de falar para você enquanto pai. Filho, se você não rezar, você não se encontra com o Senhor. E se você não se encontrar com o Senhor não vai conseguir colocar no seu coração o sonho dele para as universidades renovadas. É um discurso bonito, cabe na camiseta, um sonho de amor para o Brasil, um sonho de amor para a América, agora um sonho de amor para o mundo. Mas não passa de uma camiseta bonita. Só vai ser um sonho de amor para o mundo na hora que o Leandro vier e falar aqui assim para você: quem vai comigo para a Amazônia? Quem quer ir comigo para Marajó? Levanta a mão. E vocês se preparem que daqui a pouco vem bucha para a cabeça de vocês. Ontem o Dom Alberto fez o quê? Quem quer vem aqui para frente. Você acha que ele não vai fazer aqui não? Conheço o pastor que eu tenho. Aí você vai dizer o quê? Senhor, espera primeiro eu ir enterrar os mortos da minha família, espera primeiro eu cuidar do meu pai que está doente, Senhor, espera primeiro eu pegar meu PhD, Senhor, espera primeiro eu acabar meu curso de inglês, Senhor, espera primeiro eu fazer isso. Muito cuidado, filhos, amados filhos. Permita que o Espírito Santo agora coloque no seu coração um compromisso de uma vida de oração. Pode ser 2 minutos por dia, mas que você dê 2 minutos de qualidade para o Senhor. Depois, se você quer conhecer o Senhor, que você gaste algum tempinho com a palavra do Senhor, para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor revele a você o que realmente o Senhor tem para você. E aí sim, com a tua oração e na força da palavra, o Senhor vai colocar o sonho das universidades renovadas verdadeiramente no seu coração. Os meus filhos mais novos sabem como foi a inspiração do sonho no coração do pai? Mococa? Vocês só ouvem dizer, não é isso? E uma das coisas mais interessantes que eu vivo é que muitas vezes eu estou sentado num lugar assim e o pessoal está falando do sonho do Mococa. Eu dou cada gargalhada. Se vocês imaginarem a fantasia que se faz com... Eu quase que sou arrebatado com as pessoas narrando a experiência do Mococa. É sério, quase que eu sou arrebatado. E eu quero dizer para vocês, foi tudo muito simples. Não tem nada de arrebatamento. Não tem nada disso. Mococa não era ET quando o Senhor deu a visão para ele, o sonho para ele. Embora eu tivesse um carro com placa de Varginha. E por que eu estou falando isso para você, querido filho, querida filha? Porque o Senhor, assim como me visitou naquele momento de oração, e através da força da palavra, ao contemplar aquele quadro de Jerusalém, desenhou no meu coração uma ideia, um pensamento, uma imagem de como seria Jerusalém, cheia da doutrina de Jesus. Eu tenho certeza que na força da palavra, se você estiver em oração e meditando a palavra, o Senhor vai colocar no seu coração também a grandiosidade
a dimensão deste sonho. Agora, você tem que desejar. E como eu, como pai, desejo o que é bom para os meus filhos. Fazem 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos. O dia que eu entrei no cursinho, lá em Viçosa, no meu primeiro dia de aula, quando eu voltei, fazia 3 anos que eu não estudava, eu tinha terminado o 2º grau e eu trabalhava, e eu fui na primeira aula do cursinho, para prestar vestibular para veterinária, que era o curso mais concorrido da época lá em Viçosa. Quando eu cheguei em casa, me bateu um super desânimo, porque eu estava desatualizado, eu estava fora de ritmo de estudo. Mas Deus colocou no meu coração, em oração, o Salmo 19. E um dos versículos do Salmo 19 diz assim: o desejo do teu coração será atendido. E eu escrevi assim: passar no vestibular. Mas será que eu sonhava o que era as consequências? Quais eram as consequências desse passar no vestibular? De evangelizar nas mais variadas condições, até metralhadoras na minha cabeça, confundido com um terrorista árabe em Israel, eu já passei. E para finalizar, eu gostaria de refletir em 4 pontos com vocês, mais 3, porque um primeiro é o sonho e os outros são mais objetivos. Primeira coisa, você está com caneta? Eu sei que você está com frio, você está acomodadinho, anota aí. Uma das coisas importantes que Deus quer falar ao meu coração hoje: sem sonho. Era bom se eu tivesse um quadro aqui, que nem professor, eu ia escrever assim a palavra sonho. Imagine um quadro aqui, sonho. Aí eu puxo uma setinha. Estão lembrados da bioquímica, aquelas reações, a decomposição? Não vou falar não, porque eu vou assustar alguns aqui ainda, né? Mas a primeira setinha que vem embaixo, sonho gera uma visão. Você não vai conseguir ver a sua universidade renovada se você não sonhar antes com ela renovada. Então o sonho gera uma visão. A visão enche o seu coração de motivação, de gás, de força, de power, de torque, como você quiser chamar, para que você vá sobre a universidade, para que você faça como a IERC fez, para que ela pule no barco, para que ela dê o primeiro passo, para que ela avance. Quando essa visão gera essa motivação, então você motivado, você acaba fazendo. Você acaba reagindo. Então, quando você tem a motivação, logo em seguida ela gera uma ação. E depois da ação executada, colhemos então os frutos. Quer que o seu grupo de oração cresça? Comece a pensar nisso. Eu sonho com as universidades renovadas. Eu imagino, eu tenho a visão do meu professor pregando, dando aula convertido. Eu imagino a aula começando de uma forma diferente. Eu imagino eu reunindo com os meus colegas de faculdade que têm dificuldade numa determinada disciplina. Nós vamos rezar antes para que a gente estude e aprenda, para que nosso desempenho seja eficaz. Nós, por termos pouco tempo, vamos estudar e vamos reter mais. E vamos aprender mais. A partir daí, você vai ter condições de vislumbrar uma comunidade com problemas, com desafios, como nos apresentou o Dom Ascona ontem, e você vai ter força, você vai ter garra, você vai ter coragem para ir para essas realidades e responder aos desafios dessas realidades. Não só no plano social, pode ser no plano espiritual, com a sua vida, com você enquanto pessoa, com a sua família que precisa da palavra de Deus, com as pessoas que convivem com você na sua comunidade, com a renovação carismática lá da sua cidade, que hoje só tem um grupo de ovelhas. Está lá todo mundo rezando, glória a Jesus. Vai lá você e coloque gás no grupo de oração das ovelhas de Jesus. A renovação precisa do seu testemunho. Gera em você essa experiência uma ação. E qual é a consequência dessa ação? Uma renovação renovada de verdade. A sua família renovada de verdade. O seu professor ensinando diferente. O seu colega que repetia várias vezes a mesma disciplina sendo aprovado. É uma nova realidade. Então o sonho
é importante. E tudo isso que eu estou falando para vocês, linka com uma segunda coisa que é muito importante. O que está escrito aqui? Leiam comigo. Testemunho. Nós precisamos, para construir universidades renovadas, nós precisamos de ter testemunho. Testemunho de vida. As pessoas, quando olham para você, vê o quê? Eu estava brincando com a Ívida de manhã que bobo não acaba não, bobo só aumenta. Vocês podem olhar que bobo não acaba, bobo só aumenta. Outros tipos também. Gente, as pessoas precisam de olhar para você e perceber que você tem testemunho. Você tem consistência. Você é bom aluno. Você é bom amigo. Você é bom companheiro. Você é bom filho. Você é bom colega de república. Você é bom companheiro de estudos. Qual é o teu testemunho? O teu testemunho é andar com camiseta de Jesus? Andar com um terço no braço? Andar com um terço na orelha? Mas tem muita gente boa achando que é isso daí que é testemunho. E não entende porque as pessoas ao nos verem, assim, eu estou falando para você que bobo não acaba, aí um bobo aí, ó. Ah, vocês olharam tudo para trás para ver se tinha um bobo entrando ali, era? Não, bobo é você quando quer viver sem testemunho de vida. Ou você vai para o mundão e vive o mundão, porque você aproveita 50, 60 anos, ou você vem para o Senhor e viva com testemunho de vida, viva com santidade. Na oração, depois da pregação do Dom Ascona na Assembleia, a Paty foi lá com uma palavra profética e 3 vezes ela repetia: Holy. Várias vezes. Dê testemunho. Dê testemunho. Fala para o seu irmão, fala para quem está do seu lado. Dê testemunho. Amém? Eu falei para você dizer para ele, só dê testemunho para mim de obediência. Amém? Segunda coisa importante, primeira coisa, o sonho. A segunda coisa, testemunho. A terceira coisa, nos falou ontem também Dom Ascona na pregação, e isso a gente já tem falado várias vezes nas nossas reuniões do ministério. Quer crescer? Seja missionário. Saia do seu mundo e olhe para além fronteiras. A IRC colocou muito bem, por isso que eu não vou entrar muito nisso. Qual é a sua preocupação para com que o seu irmão experimente a mesma graça que você experimentou? Hoje você rezou por algum colega seu de faculdade aqui no evento? Você já rezou por algum colega seu de faculdade hoje? Veja o tanto que a gente está atrasado. A gente só dá conta, meus irmãos, é triste falar isso, a gente só dá conta de olhar para o nosso próprio eu. A gente só dá conta de ver o nosso mundinho, a nossa miserabilidade. E o Senhor quer lançar o seu olhar para outras grandes realidades. Você só vai conseguir imaginar a realidade das universidades renovadas fora do seu campus universitário, em outros campos, através de uma experiência profunda com o Senhor. O Senhor vai dilatar o seu coração e vai colocar no seu coração o desejo de que outras realidades também experimentem isso que vocês experimentaram. Louvem ao Senhor comigo, porque a experiência que o Senhor colocou no meu coração e no coração de um outro grupo de estudantes na Viçosa foi verdadeira, foi autêntica, foi de Deus. E essa experiência foi verdadeira porque o Mococa acha que é verdadeira? Não, porque ela deu frutos em outras realidades universitárias. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de que outras pessoas também pudessem desejar esta graça. E nós sabíamos que nós éramos incapazes. Nós sabíamos que nós éramos incompetentes para isso. E ainda bem que nós éramos incompetentes. Ainda bem, tem um trecho no Evangelho de São Mateus que diz Jesus assim: olha, um senhor convocou uma grande festa e chamou todos os bacanas.
chamou as autoridades, chamou os políticos, chamaram os doutores, os formados, e na festa apareceu quem? Ninguém. Vocês não conhecem essa palavra, não? Aí Jesus fala assim, vai lá, e na hora que você vê o Mococa na rua, você chama ele, na hora que você vê a Ivna, você chama, na hora que você vê o Zezinho da esquina, você chama, na hora que você vê... Ainda bem que os bacanas não foram, gente, para a festa com o Senhor, porque o Senhor mandou chamar os porcarias, porque o Senhor mandou chamar a gente, e através do nosso sim, o Senhor permitiu que aparecesse um grupo na sua faculdade, porque os bacanas não tinham tempo. Provavelmente, se Deus tivesse chamado os professores universitários para começar esse trabalho, eles não teriam tempo, eles estariam desenvolvendo novas teses. Pegou, foi lá, um menino, um estudante. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha a dimensão de que Deus queria fazer uma obra grande e nova, mas eu jamais imaginava que seria esta obra e da forma que Ele está fazendo. Jamais. Então, você tem um coração missionário? Se não tem, peça ao Espírito Santo. Porque não são palestras que nos colocam no coração o desejo de ser missionários. O que nos coloca no coração o desejo de sermos missionários é a presença do Espírito Santo. Quanto mais Espírito Santo, quanto maior for a estatura do Espírito Santo, maior será o seu desejo de ser universitário. Eu quero dizer para vocês, eu ficaria aqui contando até amanhã, porque 25 anos de trabalho, dá para contar bastante história. Mas eu já fiz reunião no início do projeto, às 5 da manhã eu saía do interior do Pará. Às 9 da manhã eu estava em Imperatriz do Maranhão pegando avião. Às 2 da tarde eu estava em Brasília fazendo reunião no tempo em que as fichas, lembra aquelas fichas telefônicas? Eu chegava no lugar e falava, me dá 50 fichas, e a pessoa que vendia falou assim, o quê? Hoje você compra um cartão de 50, é a mesma coisa. E de lá eu voava e ia para Vitória e fazia reunião à noite em Vitória. 4 estados num único dia. Eu não sentia cansado, e as minhas notas não foram ruins, e o meu desempenho acadêmico não ficou comprometido, muito ao contrário. É importante que você esteja atento. Qual é a sua missionariedade? Se ela está baixa, está faltando Espírito Santo. Se você tem vontade de falar para os seus colegas de república, tem um pouquinho de Espírito Santo. Você tem coragem de falar para os seus colegas de sala toda, para as 20 e 30 repúblicas, tem um pouco mais de Espírito Santo. Se é para a sua universidade toda, vai aumentando o Espírito Santo, até chegar na estatura de Cristo. E para encerrar, a quarta coisa, Deus nos quer profetas. Hoje de manhã, e nós estamos na organização do evento, eu praticamente não ouvi nada das pregações. Hoje eu ouvi uma frase da Michele, uma única frase. Enquanto eu passava lá, enquanto o rádio não tocou, eu ouvi uma única frase. Deus nos chama a sermos profetas. Não basta você estar no grupo de oração. Não basta apenas você querer evangelizar o seu colega de faculdade. Não basta apenas você querer evangelizar o seu colega de república. É importante que ao agir, você haja profeticamente. Porque se não for profeticamente, não é com a voz do Senhor. A voz do Senhor é profecia. O Senhor te chama a abrir a sua boca com um sorriso. Se for no Senhor, é profecia. Profetiza para o seu irmão que está do seu lado. Agora, olha para ele, profetiza para ele. Vamos ficando de pé. E vocês vão entender agora, porque muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho. Eu falei para vocês assim, profetiza para o seu irmão. Aí alguns olhou um para o outro e fez assim. Aí sabe o que o outro falou? Nossa, você é tão legal, você é tão bacana, você é tão bonito. E era para você ter falado, meu irmão, assumi em vossos postos. O Senhor falou 2 vezes em profecia para nós aqui hoje. Será que alguém aqui lembrou disso e falou para o seu irmão, meu irmão, assumi os vossos postos. Assumir vossos postos é para ficar vermelho, sim, é para ficar vermelho de vergonha,
Porque o Senhor está falando para você, o Senhor está falando para mim. Assumir os vossos postos. Ah, Mococa, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, Mococa. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Recebereis força e sereis minhas testemunhas. Você tem 10 segundos para profetizar de novo para o seu vizinho. 10 segundos para profetizar de novo para o seu vizinho. Universidades Renovar.